Oi fofas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre bets, então fica aqui pra gente conversar, tá? Primeiro eu quero te pedir pra se inscrever no meu canal, né? Vai, se inscreve aqui. Eu vou colocar minhas redes sociais aqui em algum lugar, né? Pra gente dar início à nossa conversa e entender um pouco desse mundo. Acho que todo mundo já sabe um pouco, mas também é bom às vezes refletir sobre. Então, as casas de aposta, elas começaram, né, a ser muito viabilizadas ali em 2021, 2022, quando os influenciadores começaram a postar os vídeos, né, mostrando os grandes ganhos deles, né? Então, aquilo despertou como se dizer, uma vontade em todo mundo. Nossa, fulano tá ganhando muito, eu também posso ganhar, sabe? E eles sempre mostram colocando pouco e ganhando muito. Então, isso chama muito atenção, né? Eu não vou mentir pra vocês, eu já joguei muito nessas casas de aposta, né? Principalmente ali, aquela, sabe? Com a logo vermelhinha e preta, que foi bem famosa ali no começo, né? Então eu tive conta, eu joguei muitas vezes, coloquei o meu dinheiro, mas assim, eu sempre tive o pensamento de que não posso colocar um dinheiro que eu precise. Eu não posso colocar um dinheiro que é pra alguma coisa importante. Então eu sempre pegava ali R$ 10 do que sobrava no mês, assim, sabe? Um dinheiro que não ia ser pra nada. E aí, já ganhei, obviamente, mas eu vou te falar, nunca ganhei mais de R$ 100, tá? Nunca foi nada comparado ao que o povo mostra, né? Mas sempre perdi. 80% das vezes eu perdi o dinheiro que eu colocava. Seja fosse 5, R$ 10 que eu colocava, eu perdi muitas vezes. Só que eu tinha a maturidade de saber que aquilo ali era um jogo de azar, né? E aí eu também entendia que isso foi muito bom pra mim, que eu pensava, se essa plataforma existe, é porque alguém está ganhando dinheiro com ela. O dono da plataforma está ganhando dinheiro com ela. Ele não vai me deixar eu ganhar muito dinheiro. Então eu parti dessa premissa. Então eu nunca fui muito de jogar, eu colocava assim às vezes, sabe? E é isso. Então, como eu tinha esse pensamento, eu acreditava que todo mundo também era assim. Eu acreditava que não tinha gente viciado, sabe? Então, quando alguém falava assim, é porque fulano é viciado em aposta, fulano é viciado em jogo de azar, eu falava, não, não existe isso. Ninguém é viciado, qualquer pessoa pode parar a qualquer hora. Mas não, porque nesse ano aconteceu duas coisas que fez com que eu falasse, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, existe um vício, existe um problema, né? Essas coisas não aconteceram comigo, mas aconteceu com pessoas próximas a mim. A primeira situação foi que eu sou analista de RH, trabalho em uma empresa privada e uma funcionária dessa empresa gastou todo o seu salário e todos os seus benefícios com o jogo de aposta. Então, a gente chegou a sentar e conversar com ela, né, pra ver o que estava acontecendo. E aí ela falou que ela gastou todo o dinheiro e que ela ficava com muita ansiedade quando não jogava. Então, aquilo era um vício mesmo, era uma coisa que já estava doentia. Que ela, assim, só se sossegava quando gastava o dinheiro todo jogando. E sempre com aquela esperança de dobrar o dinheiro, né? E a segunda situação foi um parente meu, né, que começou a jogar e pedia dinheiro emprestado a todo mundo, sempre inventando muita mentira, e aí chegou um momento que a gente não reconhecia mais essa pessoa, né? Ele começou a pedir dinheiro, a gente começou a não dar mais dinheiro, mais emprestar, ele começou a pedir para pessoas erradas. Então, assim, chegou um momento, né, que a gente se viu sem saída, tanto eu como o pessoal da minha família, assim, como é que a gente vai fazer para ajudar, porque, né, a gente olhando assim, a pessoa parece uma pessoa normal, tá normal, mas não, né, tem um vício ali dentro dela, ela quer ir embora, ela não quer ficar perto da gente, ela quer ir jogar, ela quer se esconder, né, ela começa a mentir, e assim, a gente começa a entender, né, e a partir disso, com essas coisas que aconteceu, né, comigo, assim, não comigo diretamente, mas eu presenciando isso, eu comecei a querer entender esse mundo, eu comecei a ver vídeo, tanto do William, que ele fala muito sobre esses vícios e sobre influenciadores, né, ele critica muito esses influenciadores que postam jogos de aposta. Eu vou até colocar aqui uma imagem dele, que eu gosto muito de ver os vídeos dele, porque eu aprendo muito, e eu aprendi muito com os vídeos dele, porque assim, é uma realidade de um povo pobre que pega seu dinheiro ali, que trabalhou o mês todo para colocar em uma casa de aposta que o dono tá lá
para você, e aí falta o dinheiro para pagar a luz, falta o dinheiro para pagar o aluguel, falta o dinheiro para comida, e assim vai tirar da onde? Da onde? Então, assim, é ter responsabilidade, é entender que o Brasil é formado majoritariamente por pessoas pobres, por situações de vulnerabilidade, que trabalha ali, que ganha seu salário certinho para pagar as contas. Então, eles não podem jogar, né? O governo até criou alguns obstáculos, né? Como você bloquear o teu CPF para não ser cadastrado em nenhuma casa de aposta, ou seja, quando tu tiver vontade de jogar e colocar teu CPF lá, já que as casas de aposta pedem o CPF para logar, tu não vai poder, o teu CPF vai estar barrado, vai estar bloqueado. Então, querendo ou não, são estratégias que usa para te afastar dessas casas de aposta, que realmente é um vício. E como eu falei, antes eu não tinha esse pensamento, sabe? Só que o vício em casas de aposta, ele é real. Ele é real porque ele é diferente de qualquer outro vício. Qualquer outro vício, tu tem alguns obstáculos, é um esforço para tu conseguir do vício, né? Mas a casa de aposta, tu tá rodeado nisso, né? É no jogo de futebol que passa todo o tempo propagandas. É a tua influenciadora, o influenciador favorito que tá ali o dia todo postando, coloquei tanto e ganhei tanto, entendeu? Então, assim, um vício que ele tá te rodeando assim o tempo todo e te provocando a voltar a jogar, sabe? Porque as dificuldades da vida, elas estão aí. Quem nunca quis comprar alguma coisa e não tem dinheiro? E aí, pelo menos eu sou assim, esse mês eu não tenho algo, não consigo comprar essa coisa, vou economizar para ver se daqui a 2 meses eu compro. Mas tem pessoas que já não pensam assim, já pensam, não, eu vou pegar esse dinheirinho que eu tenho agora, vou apostar e ver se eu ganho para comprar. Então, realmente é uma doença, é algo que está assim, deixando o nosso país doente, sem perspectiva de vida. A gente tem, né, teve até o menino do De Férias com Ex que fez um vídeo falando sobre o vício dele, o que é importante tu admitir que tu tem esse vício, que a partir do momento que tu não consegue admitir, tu vai indo, quando tu vai ver, tu tá em um buraco. Então, a primeira coisa é tu falar, eu preciso de ajuda. Isso não tá me fazendo bem, eu preciso procurar ajuda. Às vezes falar com um amigo, conversar, entender que aquela situação ela é grave, porque ela não começa sendo grave. Ela começa assim, eu vou uma apostinha ali. Quando tu vê, tu tá colocando milhões, quando tu vai ver, fazer o cálculo de quanto tu já colocou ali, dava pra tu comprar uma casa, um carro, entendeu? Então é bem preocupante. Para entender, para contextualizar, é algo que realmente preocupa, sabe? Porque quando tu tá assim, como eu tava antes, sem saber os riscos, o quanto era grave, a gente acha que é algo normal. Mas quando a gente começa a conviver com pessoas assim, quando esse problema ele chega mais próximo a gente começa a ver o quanto ele é grave. E por isso que eu vejo, tem pessoas que ficam ali falando, mas nossa, se a pessoa quiser parar de jogar, ela para, não sei o quê. Não, gente, ela não para. Ela não para. Entendeu? Por isso que é tão grave, por isso que eu vejo as pessoas falar assim, fazer vídeos explicando por que é grave, né? E esse é mais um vídeo para você entender também, porque às vezes você também era igual a mim, você achava que, né, nada. Mas é grave sim, e a gente precisa dar luz a esse problema, dar ênfase para ele ser resolvido, porque no Brasil é autorizado, não é crime, né, as casas de aposta, só que assim, ao tempo todo, o governo ele cria barreiras para dificultar esse acesso, né? Porque sabe que é prejudicial, não é porque tá em lei que não é ilegal, né? Que é algo bom, entendeu? Eu vi um vídeo do William falando isso, não é porque aqui no Brasil pode que é o certo, entendeu? Então, assim, isso também é um vídeo para as pessoas que estão aqui ir mais atrás de informações. E atrás de mais informações, eu também fiz isso também, e também continuo, toda vez que eu vejo um vídeo de alguém falando, eu assisto e eu falo, olha, mais algo que eu tô aprendendo sobre isso que eu não sabia e que a gente sabe. Se eu puder desinfluenciar, não jogar, eu desinfluencio. Até porque, gente, quanto mais pessoas conscientes no mundo, melhor. E quando a gente liga uma câmera e a gente começa a falar de algo, que seja algo para incentivar coisas boas na vida de alguém. Seja incentivar um curso,
seja incentivar a falar inglês, seja incentivar alguma dica de vida, de trabalho, é para isso. A gente tem que influenciar as pessoas para o bem, não influenciar as pessoas a se endividarem mais, a ficar sem comida, a ficar sem luz em casa, a ficar sem aluguel. Você entende? Então as pessoas têm que ter muita responsabilidade quando ela abre, pega o seu celular, abre sua câmera e posta para milhões de pessoas, algo que vai arruinar a vida de alguém, e depois ficar falando assim, não, mas é porque tal emissora posta, mas tá o tempo todo aí e eu sou o errado. Você tá compactuando com isso, entendeu? Mas é isso, esse é um vídeo falando mais sobre a minha experiência, né, de entender esse processo. Eu espero que vocês também entendam e se caso não entendeu muito, vai lá nos vídeos do William que ele fala muito sobre isso. Tem outros influenciadores também que falam. Então, assim, entender um pouco mais essa realidade, porque quando alguém fala assim, ai, pra você, jogo de aposta é um vício ou não é? Você saber o que falar. Você falar pra mim é um vício. Porque tem pessoas que gastam o que não tem pra poder enriquecer outra pessoa, né? Porque quem tá rico é os donos da casa de aposta, tá? E os influenciadores que influenciam, né? Porque eles têm uma porcentagem nas perdas. Entendeu? E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Beijo.